Então, começamos mais um Espiritualidade Livre com Vida e hoje a temática é Umbanda. Hoje a gente vai falar sobre o caminho espiritual da Umbanda. E para isso eu convidei uma pessoa, que tem um amor muito grande pela Umbanda, que é o meu querido Maurício Lima, que também é sacerdote de Umbanda, e vai estar conversando com a gente, tirando as nossas dúvidas sobre Umbanda, tá? Você que está chegando agora, vai mandando um coraçãozinho aí, compartilha a live com o pessoal. O Maurício é um cara incrível, vai estar respondendo as nossas perguntas sobre a religião de Umbanda, sobre o caminho de Umbanda, tá? Então você pode deixar a sua pergunta aí que ele vai estar tirando pra gente, tá? O assunto hoje é Umbanda. Então eu vou chamar aqui o nosso querido Maurício para estar conversando. Então, pessoal, caminho espiritual e Umbanda, né? Eu gosto tanto dessa religião e trouxe uma pessoa que também gosta. Oi, 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 boa noite. Boa noite, Maurício, me escuta bem? Sim, dá pra me ouvir direitinho? Perfeito, tá dando para ver e ouvir perfeitamente. Então, bora lá, Maurício, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua caminhada espiritual. Como é que começou tudo isso? Bem, começou de um jeito muito traumático, mas que deu uma reviravolta muito grande na minha vida. Eu, com 9, 10 anos, tive um problema de saúde e eu fiquei cego. E eu fui a vários médicos, fiz vários exames, minha mãe ficou desesperada, mas ninguém tinha diagnóstico, não acusava nada nos exames, e eu ficando dias sem enxergar, até que minha mãe, que é católica, e minha madrinha, também católica, ficaram sabendo de uma mulher que benzia e que fazia caridade perto da casa da minha madrinha, e me levaram lá. E atualmente essa mulher é minha mãe de santo, ela me venceu, ela fez vários trabalhos comigo para cura, e eu consegui recuperar minha visão. Desde então me encantei pela Umbanda e decidi pesquisar, decidi estudar. Então, 10 anos, quando eu recuperei minha visão, eu comecei a estudar sobre religião para poder entender o que tinha acontecido comigo, o que eu podia fazer para ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudado também pela religião. Basicamente, o começo foi esse. Nossa, que história interessante. E aí você continuou nesse terreiro com a sua mãe de santo e tá até hoje? Exatamente, eu tô até hoje lá. Infelizmente, minha mãe de santo está passando por alguns problemas de saúde e ela sofreu um AVC. Eu e meu irmão de santo estamos ajudando a levar o terreiro para frente enquanto ela está se recuperando. Graças a Deus ela está se recuperando bem, está se desenvolvendo bem, mas leva tempo. E ela acompanha tudo direitinho, as giras, as obrigações, mas a gente vai fazendo, o pessoal que é mais velho dentro da religião, a gente vai fazendo isso para continuar com a axé dela e continuar com o trabalho que muita gente vai lá procurar caridade. Nossa, perfeito, perfeito. É uma história muito curiosa, né? Tem uma pessoa que deve entrar na live depois também, sacerdote de Umbanda, que eu conheço. Ele também ficou cego mais ou menos nessa idade, sabe? E depois que voltou, que ele começou a ter esse contato com a espiritualidade. Achei muito próxima a história de vocês dois. Muito curioso. Legal, legal. Então vamos lá. Então, hoje já faz quantos anos que você está no caminho de Umbanda? 13 para 14 anos. Nossa, muito tempo, muito tempo. E como é que é ser pai de santo, né? Igual você está ajudando a tocar o trabalho da sua mãe tão novo? As pessoas te acolhem bem, as pessoas desconfiam. Olha, no primeiro contato, o pessoal fica meio surpreso, porque eles acham que o pai de santo é um velhinho de 70 anos e faz oferenda e, sei lá, joga búzios. O pessoal tem essa mentalidade, mas depois do primeiro contato, que passam por alguma entidade, que escutam as minhas explicações para outras pessoas, essas pessoas percebem que eu sei um pouco sobre o assunto e eu consigo liderar, consigo comandar ali, e aí criam certa confiança. Mas no primeiro contato as pessoas ficam meio ressabiadas, confiam, quando ficam sabendo minha idade já ficam mais surpresas ainda, falam, opa, peraí, como que esse cara é pai de santo e, sei lá, tem filho de santo de 50 anos e ele tem menos que a pessoa que
faz sentido. Mas faz sentido, porque as pessoas não sabem, mas não é por idade física, por idade de santo, por tempo de religião, pelas experiências, e claro, pela escolha dos orixás. Então, Ah, claro. é do Tem meu uma trabalho. moça, tem uma moça aqui, a Monique é minha aluna do curso de magia natural. Ela tá assim, meu Deus, ele parece que é 15 anos. Gratidão, gratidão, eu não tenho 15. Você sabe que é muito curioso, eu também sou babalaô, né? Tenho um terreiro, e todos os meus. Não, minto. Tem uma filha de santo que é mais jovem que eu, só que como ela é lactante, ela já vacinou. Todo mundo já vacinou. Menos eu. Tipo assim, e aí a gente tá retomando os trabalhos gradativos, né? Gradativamente, e eu tô com Sim. isso aqui entalado. Todo mundo vacinou, menos eu. Eu passei por isso. Eu só passei na frente na vacinação, porque eu sou professor, e aí eu passei na frente um mês. Mas, assim, todo mundo já tinha vacinado no terreiro, todo mundo. Nossa, E eu tô eu com fui o último. inveja. Eu vou vacinar semana que vem ainda. Ai, com fé em Deus vai dar tudo É, certo, as 2 doses vêm no braço. se Deus quiser. Então vamos lá, bora lá. Beleza, você está aí, já tem essa questão, e agora você está na internet. Como surgiu essa coisa de trabalhar, de falar de Umbanda na internet? Então, eu sempre expliquei em grupos de WhatsApp as coisas. O pessoal me perguntava, eu ia explicando, e, ok, mandava áudios, mandava imagens, vídeos de outras pessoas. E o pessoal falava para eu criar um canal no YouTube. Mas eu vejo muitos pais de santo acompanham muitos canais, né? Acho super bacana. Só que eu não tenho muita disponibilidade de tempo. E também não tinha recursos aqui. A internet onde eu moro é horrível. Então tinha toda essa dificuldade. Já ano passado, depois de muita insistência de muitas pessoas, eu criei o perfil no Instagram, mas era algo pessoal. Eu nem postava nada, nem fazia nada. Só que aí eu comecei a gravar uns vídeos pros status do WhatsApp, cantando pros orixás. E aí eu comecei a postar esses vídeos no Instagram e postei. E aí minha namorada ela achou super legal e falou: por que você não explica algumas coisas de forma bem rápida? Em menos de 30 segundos você explica, a gente posta no Reels do Instagram. E aí eu falei, ok, né? Vou tentar, mas eu tô acostumado a dar uma aula de 50 minutos, Sim. não explicar alguma coisa em 30 segundos. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Mas no primeiro momento eu tive certa dificuldade, porque resumir as coisas em 30 segundos não é fácil. E eu só posto Reels, basicamente. Eu entro, posto Reels, acompanho algumas pessoas e saio do Instagram, porque eu tenho que dar aula, tenho que ver o terreiro, tem outras coisas. Mas, sim, a ideia dela surgiu, a gente foi fazendo e estamos continuando. E Sim. ela me ajuda muito, então, assim, acho que se não fosse por ela, eu não faria nada disso. Perfeito. E como é que tem sido o feedback disso, assim, tanto da galera que te acompanha, quanto da espiritualidade? Por exemplo, os seus mentores, a espiritualidade, como é que tem encarado esse seu trabalho? Olha, tem. Olha, tem retorno de tudo quanto é lado. Assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas que começam a me seguir, ou de pessoas que não me seguem, mas têm dúvidas. E aí eu vou explicando algumas coisas, ou eu falo para a pessoa, dependendo do problema dela, ir para algum terreiro e tudo mais. Mas assim, a maioria do retorno é muito, muito positivo. É uma maioria positiva, porém, tem aquela minoria que às vezes comenta com intolerância religiosa, que às vezes manda mensagem querendo ofender a pessoa, falando, não, você falou tal coisa no vídeo, não é assim. E eu falo, gente, calma, sabe? A Umbanda é aberta para muitas interpretações. Às vezes você é oferendo um orixá com uma cor de vela, oferendo com Sim. outra, mas é o mesmo orixá, são as mesmas virtudes, sabe? É o mesmo ensinamento, vamos com calma. E aí o pessoal dá uma acalmada. Mas assim, a maioria é positiva, né? O retorno é muito bom. E os guias, eles estão trabalhando muito mais agora, porque as consultas aumentaram, assim. Eu presto consultas durante a semana e de fim de semana tem a gira. Então, durante a semana tem muito mais visitantes agora, muito mais consulentes, as pessoas vão para passar com a Preta Velha,
ou passar com alguma outra entidade que eu chamo para dar consulta, para dar conselho. Então, assim, as entidades estão tendo muito mais trabalho do que tinham antes. Eu acho que elas estão gostando, não reclamaram até agora. Sim, sim. É porque, querendo ou não, eu acho esse trabalho muito legal porque vai dando uma credibilidade, né? Porque eu acho assim que a Umbanda, ela cresce num ambiente, principalmente com todo o preconceito que a gente tem, pela questão de matriz africana, né? Então a Umbanda sempre foi aquela coisa velada, escondida. E tudo aquilo que é muito escondido cria muitas teorias de conspiração e tudo mais. E quando você vai numa rede de longo alcance, como o Instagram, e começa a trazer essas informações, eu acho que vai clareando a mente de muitas pessoas também, né? Eu acho que é um favor que você está fazendo para nós umbandistas, que eu acho que falta muito isso. Sim, muita gente me disse isso, que às vezes dá a impressão que a Umbanda e o Candomblé se escondem, e eu acho que, infelizmente, é uma herança da Sim, época da escravização, né, da época que o Candomblé era proibido por lei, a capoeira era proibida por lei, então os terreiros tinham que ser escondidos mesmo, para não serem claro. escorraçados, né, não serem queimados, incendiados, coisas do tipo. Mas hoje em dia, como a gente tem leis que nos asseguram que nós temos a liberdade religiosa, eu acho que está na hora da gente falar na internet mesmo como funciona dentro de um terreiro. Claro que a gente não vai falar tudo, tem coisas que são da Aham. religião mesmo. Mas você explicar o que é um orixá, explicar o que uma entidade faz, explicar para que serve tal trabalho, explicar se tal planta serve para descarrego ou não, sabe? São coisas básicas que mostram que a religião tem ensinamentos milenares, a religião é rica em costumes, em conhecimentos, e que pode oferecer um caminho de luz, como várias outras religiões também. Então, realmente, essa credibilidade aumenta, porque as pessoas olham outras pessoas tendo orgulho da sua fé, Sim. outras pessoas se realizando na sua fé, outras pessoas sendo felizes na sua fé. Então, não é aquele negócio de, meu Deus, um pai de santo é bruxo, e as pessoas que vão seguir ele vão passar fome, se sair do terreiro Sim. vão passar mais fome. Sabe, não é nada disso. São pessoas que estão buscando ensinamentos, estão buscando a luz, de alguma maneira, e que aos poucos estão conseguindo, que estão se sentindo felizes na própria vida com a religião. Então, mostrar a Umbanda na internet é um desafio por causa da intolerância, mas é gratificante porque a gente vai fortalecendo cada vez mais a religião e mostrando que é um caminho espiritual muito válido, sim. Perfeito. Tem dois feedbacks aqui. Primeiro tem o Ronaldo, né? Ele falou, Maurício, ele é kardecista e ele fala que gosta muito dos seus vídeos, que é muito esclarecedor sobre Umbanda. E tem peraí, tem uma aluna minha aqui perguntando, você dá aula de quê? Assim, fora da espiritualidade. Ah, sim. Eu dou aula em ciências humanas, então eu dou aula de geografia, história, filosofia e sociologia. Aí eu dou aula para ensino fundamental e ensino médio na rede pública de São Paulo. Show, show, muito bom. Marcelo chegou aqui na live que eu te falei que tinha uma história muito parecida com essa coisa da cegueira, gratidão. Então vamos lá, vamos fazer uma pergunta para você. A questão da Umbanda, você pode falar do seu mentor? Você tem algum problema com isso ou não? Não, problema nenhum. Perfeito, perfeito. Como é que foi o seu primeiro contato? Quem foi o seu primeiro mentor, assim, que se manifestou? Então, a minha mediunidade, ela sempre esteve presente na minha vida, desde muito pequeno, sim. E minha mãe católica, minha avó católica, elas meio que se assustavam com algumas coisas que eu falava, e eu já tinha contato com alguns mentores meus, e eu não sabia o que eram, porque eu era muito criança. Então, eu com 4 anos falava com o espírito achando que era alguém vivo. E, tipo, falando normalmente, e o pessoal me olhando estranho. Mas o primeiro contato de incorporação foi com o seu Zé Pilintra, e eu tinha 10 anos, foi no terreiro, e ele incorporou e falou o nome dele, e ficou no canto dele, depois riscou o ponto. Mas o primeiro contato antes da incorporação, antes da religião, quando eu era criança, eu acredito que tenha sido com o meu Exu, né, o meu Exu Caveira. Ele se mostrava e conversava comigo, falava algumas coisas, e eu achava super normal aquilo, depois que o pessoal falou que não era normal, que era estranho, e aí eu descobri que eu tinha que tomar cuidado, não podia falar assim para todo mundo, porque
havia um preconceito e eu não entendia direito isso, fui entender bem mais tarde. Então, o primeiro contato antes da religião, acredito que tenha sido com o meu Exu mesmo, que é o que eu lembro, e depois, quando eu entrei para a religião, foi com o seu Zé Pilintra que se manifestou primeiro antes de todo mundo. Perfeito. Pessoal, aproveita que vocês estão aí, vai deixando um coraçãozinho, tá? Compartilha essa live, se inscreve aqui no perfil Espiritualidade Livre, no perfil do Maurício Lima. E agora, gente, quem tiver alguma dúvida sobre Umbanda, algum assunto que vocês queiram que o Maurício explane pra gente, a oportunidade é agora, pode deixar nos comentários ou na caixinha de perguntas. Tem uma interrogaçãozinha aí embaixo, que é só clicar aí e deixar a sua pergunta, tá? O Marcelo falou que se identificou demais com você, com a sua história, né? Ele também tem uma mediunidade desde muito cedo, desde muito jovem. E aí eu aproveito para um gancho que seria interessante. Como é que foi esse desafio, né? Da adolescência, de todo aquele processo que é a adolescência, que já é complicado para uma pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva. Quais foram os desafios? Como é que foi esse processo para você, de crescer médium? É você viver entre dois mundos que te mostram coisas extremamente diferentes. Enquanto você vai para a escola e você precisa lidar com pessoas que fazem bullying umas com as outras, você tem um espírito aparecendo para você e falando para você aprender sobre a espiritualidade, sobre a vida, para você ajudar quem você puder. Então, é um desafio porque é uma construção de valores na espiritualidade que você tem um desafio de lidar com isso no dia a dia, principalmente sendo adolescente. Porque quando você é adolescente, você começa a questionar várias coisas da sua vida, começa a questionar várias coisas da sua família, dos seus amigos, da sua escola, e aí você começa, nesses questionamentos, a querer mudar algumas coisas em você. Então, assim, sua personalidade está se moldando. E quando vem espíritos de luz se mostrando e falando, olha, você precisa fazer isso, isso e isso, você precisa aprender dessa forma, porque isso vai te ajudar daqui para frente, você não pensa lá na frente. Você vai pensar no hoje, você vai pensar que seus amigos estão fazendo bullying com alguém, que se você falar com o espírito do lado deles, eles vão achar estranho. Então, você tem todo um cuidado de falar da sua religião, da sua fé, porque não é uma fé comum, entre aspas, não é uma fé generalizada, como o cristianismo, por exemplo, é na nossa sociedade, onde a maioria da sociedade é cristã. Então nós temos certa cautela, porque adolescentes fazem bullying, essa é uma realidade, não é uma opinião, é um fato. E essas brincadeiras de mau gosto, lidando com a religião diferente, podem gerar traumas, podem gerar chateações. Eu não tive muitos problemas com isso, mas conheço pessoas que tiveram, inclusive da minha escola, onde eu estudava, tiveram problemas por causa da religião. Eu não tive, porque eu sempre falei abertamente, mas eu sempre tentei mostrar um lado positivo da religião e sempre fui com respeito, meio que pisando em cascas de ovos, né? Mas foi necessário pisar em cascas de ovos, falar aos poucos, para que as pessoas entendessem que é uma religião válida, que não é tudo isso que falam, que não é as coisas ruins que as pessoas falam, e que, ok, tudo bem você ser de uma religião diferente. Sabe, foi pisando em cascas de ovos que eu consegui respeito. Foi necessário. Não acho legal que seja necessário pisar em cascas de ovos para você conseguir respeito. Eu acho que tinha que ser automático Sim. de todo mundo. Respeito é uma coisa que não devia ter requisito, né? Respeito é uma coisa que tinha que ser Exatamente. natural. Devia ser Perfeito. Então vamos lá. estabelecido. Então agora, enquanto o pessoal começa aí... Ah, já tem uma pergunta aqui. Já ia começar a fazer as minhas e chegou gente aqui. Mas vamos lá. Ó, o Marcelo falou que vai assistir no GTV depois, porque ele é tarólogo, ele tem um atendimento daqui a pouquinho e ele vai Sim. sair. A Monique, meu anjo, gratidão, gratidão demais. Monique é minha aluna. Gira é tipo a missa? E nossa, são muitas perguntas, então vamos lá. Gira é tipo a missa? Segunda pergunta. E o que são as pombagiras? Elas são do bem? É que ela falou que não conhece nada de Umbanda. Tá, legal. Vamos pelo começo. Gira é o ritual público de Umbanda, onde acontecem os toques que as pessoas escutam na rua, a batucada, o pessoal cantando e tudo mais. Uma gira é
é o ritual como se fosse a missa, né? Onde as pessoas vão receber benzimentos, vão ver as pessoas cantando, batendo palma, tocando atabaque, vão ver a incorporação dos guias para atender o público. Então, uma gira é o ritual público da Umbanda, o atendimento ao público, como se fosse uma missa da Igreja Católica ou um culto da Igreja Evangélica, onde as pessoas vão se encontrar para ouvir palavras da espiritualidade, para ouvir conselhos dos guias espirituais, para saírem de lá melhores do que entraram. Então, é o atendimento ao público no geral. Tá? Recebe esse nome gira, e aí tem várias interpretações, mas gira pode ser interpretada como o movimento das energias. Então, por isso, tá na gira, né? Tá no movimento das energias, no movimento dos espíritos que ali estão. Então, basicamente é isso. A cerimônia pública, o ritual público de atendimento para as pessoas irem. E Pombagira é uma entidade do bem, tá? Pombagira é uma mulher empoderada, uma entidade de mulher empoderada, uma mulher que representa o amor próprio. E, infelizmente, na nossa sociedade, a gente sabe que uma mulher empoderada incomoda muita gente. Né? Então, por isso que Pombagira é muito mal falada. As pessoas falam que, às vezes, Pombagira é prostituta, ou Pombagira faz amarração, faz o mal, não sei o quê. Mas, na verdade, Pombagira é uma entidade que vai ensinar você a se amar, vai ensinar você a se aceitar, vai ensinar você a lidar com a diversidade, a conquistar o respeito que, infelizmente, não temos na sociedade. Pombagira é uma entidade que vai te ensinar muita coisa e que vai te proteger também de muitas coisas ruins que nós temos no mundo. Então, Pombagira, sim, é uma entidade do bem. Infelizmente, é mal falada porque as pessoas criaram um estereótipo de mulher empoderada sendo ruim. Por isso, Pombagira é vista como ruim, já que ela é uma mulher empoderada dentro da Umbanda. Muito bem. Ó, o Ronaldo deixou aqui, queria saber o seguinte: alguns terreiros na minha cidade chega em um determinado horário, vira a linha. Os santos são virados para as paredes e acho que é tido como Umbanda linha branca. O que vocês pensam sobre? Eu não consegui ouvir direito, acho que cortou. Você pode Deixa eu repetir, por favor? explicar. Por exemplo, diz ele que alguns terreiros da cidade dele, chega um certo horário, né? Eles falam que viram a linha. E aí todas as imagens dos santos são viradas de costas. O que você fala sobre isso? Eu conheço isso, conheci uma pessoa que fazia isso, tá? Uma senhorinha, e ela falava que virava a banda, né? Isto é, ia trabalhar com a esquerda, com Exu e Pombagira, e aí ela virava as imagens dos santos para a parede para trabalhar com Exu e Pombagira, porque Exu e Pombagira seria o lado negativo, puxaria as energias negativas e levaria embora. Então não ficaria com a imagem do santo para frente, porque iria trabalhar com o outro lado, a outra face da espiritualidade. Então não significa que está virando as costas para Deus. Na verdade, é uma simbologia de que você está trabalhando com o negativo, com as sombras, isto é, está puxando o negativismo das pessoas e levando embora. Inclusive, essa é uma das funções de Exu, levar as energias ruins embora. Porém, o mais comum de acontecer, e aí eu acho que muita gente aqui que frequenta a Umbanda vai saber disso, o mais comum de acontecer ou as pessoas fazem com a cortina do congá fechada, né? Quando o congá é o altar, tá? Quando o congá tem cortina, as pessoas fecham a cortina e trabalham com Exu e Pombagira, para não misturar uma energia positiva com uma energia negativa. Negativa não é ruim, tá? Negativa é só um lado que o Exu trabalha para levar as coisas ruins embora. Ou então, não fecha a cortina, mas cruzam o congá com pemba. Eu já vi muitos terreiros fazendo isso, terreiros que eu visitei. Cruzam o congá com um giz, que é a pemba pra gente, consagrado, para que as energias não se misturem, tá? Mas é basicamente isso, não é, meu Deus, que coisa ruim. É só para não misturar as energias, para não dar um choque de energias nas pessoas que estão ali. Tá? É um sinal de respeito com as energias dos orixás, que cada orixá tem uma energia específica, e cada orixá tem sua vibração. Então, para não dar um choque de vibrações e energias,
a gente faz isso para separar uma coisa da outra. Mas não significa que seja um lado ruim e um lado bom. Os dois são bons. Mas tem espíritos que levam as coisas ruins embora e tem espíritos que trazem as coisas boas. Então, cada um tem a sua função dentro da espiritualidade para fazer o bem. Exatamente. E também tem aquela questão da tradição, né? Eu vejo essa questão, é muito comum os terreiros de antigamente adotarem esse tipo de postura, né? Hoje em dia a gente já. Porque até o trabalho com os Exus, hoje em dia, com a entidade de esquerda, tem todo um novo olhar, né? A gente tinha aquele olhar antigamente mesmo do Exu associando com o negativo, dos próprios umbandistas. Então vai evoluindo, né, o processo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para nós. Vamos lá. Franklin está perguntando: Saravá, meus irmãos, é normal ter aquela dúvida se realmente. Ah, isso é demais. É normal ter aquela dúvida se está incorporado ou se sou eu? É muito normal, muito comum, porque as pessoas ficam pensando que incorporação é você ser possuído. Às vezes as pessoas acham que incorporação é ser possuído. Você não manda em nada, não comanda nada, não lembra nada, acabou ali e o espírito que vai fazer acontecer, vai criar uma força descomunal. Calma, gente. Incorporar é acrescentar. Por exemplo, eu vou incorporar alguma coisa à receita de bolo, eu vou acrescentar alguma coisa ali. Então, incorporar é você acrescentar aos seus chakras as energias de outro espírito. E esse espírito vai comandar a sua fala, vai comandar os seus movimentos. Então, ele vai falar por você naquele momento. Não significa que você não vai lembrar das coisas. Não significa que você não vai estar consciente na hora. Você vai estar consciente muitas vezes. Você vai lembrar de muitas coisas. O guia vai estar dando consulta, o guia vai estar cantando, o guia vai chegar ali e você vai se sentir ali. Mas se você parar para pensar, se você parar ali para refletir no momento, você vai ver que o guia fala coisas que você não falaria. O guia faz coisas que você não faria. E além do mais, é uma intuição tão forte, isto é, uma energia tão forte comandando seu corpo, que o corpo vai automático. Se você falar, não, eu vou ficar sentado aqui para desafiar o guia vai sair andando. Então, assim, é muito normal ter essa dúvida de estar ou não incorporado, porque você está consciente na hora. Você está vendo o que está acontecendo. Mas se você reparar, você está diferente. Você está com pensamentos que não são seus. Você está com intuições diferentes. Isto é, porque você está com uma energia diferente. Você está com um espírito incorporado no seu corpo. Então, é totalmente normal você ter essa dúvida, mas é um processo de entrega, um processo de confiança nos seus guias, na sua mediunidade. Isso você vai aprendendo a fortalecer a cada incorporação. Então, quando você incorporar, preste atenção nos detalhes dos pensamentos que vieram à sua mente, nos detalhes que estão sendo colocados em prática na hora da incorporação, no benzimento que é feito, na cantiga que é entoada, porque você vai perceber que é algo muito diferente, é como se você fosse outra pessoa, porque realmente é outra pessoa ali, é outro espírito. E aí você vai criar uma confiança muito maior na sua mediunidade, nos seus guias espirituais. Muito bem, muito bem. Você falou de uma forma que eu achei muito, muito madura, muito clara da gente entender a ideia da incorporação. As pessoas querem, né, não querem, mas elas imaginam que é uma possessão, né, que elas, né, não têm. E é um processo, né? Principalmente, a gente fala disso, talvez você possa até explicar isso pra gente. Fala-se muito dos graus de inconsciência, desde a irradiação, semiconsciente, até o inconsciente. O que você fala pra gente sobre essas nomenclaturas? O inconsciente é exatamente você como se estivesse dormindo. Você não vai lembrar da maioria das coisas que ali aconteceram, você não vai estar consciente na hora. Então, é com calma que você vai descobrir isso. Geralmente, nas primeiras incorporações, você vai ter uma irradiação mais forte, porque você não está acostumado com aquela energia. Mas Sim. depois você se acostuma. Então o pessoal pensa, eu incorporei diferente no primeiro momento, então eu não estou incorporando mais, eu estou fingindo. Não, é porque você não estava acostumado com a energia. Então, assim, inconsciente é quem realmente não lembra das coisas, o que são muito raros os casos, tá? Então,
São poucos casos que acontecem isso. Existem, mas atualmente são poucos casos. Sim. Antigamente era mais comum, até porque antigamente, vamos dizer assim, os guias precisavam gerar uma confiança muito rápida nos médiums para falar, olha, eu tô aqui, você vai resistir a esse preconceito, você vai resistir à escravização, você vai fazer isso aqui acontecer, então vamos continuar com os ancestrais. Hoje em dia, a inconsciência é muito rara, mas acontece. A semiconsciência, né, a incorporação semiconsciente, que é a mais comum de todas, é onde você lembra algumas coisas, você lembra boa parte da gira, você lembra boa parte da consulta, você tá meio como se estivesse com sono, que você comanda algumas coisas, mas não comanda outras do seu corpo, e aí você fica naquilo, sou eu ou não sou, aí o braço mexe, a perna mexe, e não é você que mandou. Então é a semiconsciência, você tá mais ou menos ali. Como se estivesse com muito sono, estivesse embriagado, que você lembra de algumas coisas, não lembra de outras, você comanda seu corpo de alguma forma, não comanda de outra. E tem a consciência, né? Você é consciente, você é um médium consciente, que hoje em dia está se tornando cada vez mais comum. Eu ouço cada vez mais relatos de filhos de santo, de irmãos de santo que são conscientes e que lembram de mais de 90% da gira, que estão ali incorporados, mas no começo da incorporação tem aquela dúvida, meu Deus, sou eu? Ou eu estou fingindo? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou vendo tudo, eu estou ouvindo tudo, eu estou sentindo a vibração do tambor na minha pele, o que está acontecendo? Mas aí depois você para pensar nos detalhes, como eu falei anteriormente, e você percebe que é uma incorporação sim. Só que você está consciente. E não tem problema nenhum nisso. Tá? Desde que você respeite a espiritualidade, que você se entregue à sua mediunidade, desenvolva isso, não tem problema nenhum. Né? Perfeito. E uma coisa também que a espiritualidade, uma vez, né, falando sobre isso com eles me falaram muito da necessidade do momento. Por exemplo, no início da Umbanda, né, tinha-se uma necessidade de trazer um conhecimento novo, né, sobre as próprias entidades. Hoje em dia, que todo esse conhecimento já foi desvelado para todo mundo, tem aquela coisa do médium ir buscado. Então não tem mais a necessidade de ser um processo onde o médium não participa. Eu acho que o próprio livro dos espíritos, isso é uma coisa que as pessoas não falam. O Espírito da Verdade fala que os espíritos superiores eles têm preferência por médiums que tenham um estudo, porque são um instrumento de trabalho melhor. O livro dos espíritos tem centenas de anos já, né, a essa altura. Então a gente vê que é importante o estudo, é importante o médium estar participando também, né? Exatamente, porque nós somos ferramentas. E se você usa uma ferramenta melhor para trabalhar, seu trabalho vai ser executado com mais facilidade. Então, existe uma diferença de você querer colocar um prego na parede com martelo ou com alicate. Então, assim, se você for um médium que tem conhecimento sobre plantas, se você for um médium que tem conhecimento sobre orações, os seus guias, eles vão poder recomendar as coisas muito mais facilmente, Sim. porque eles estão em outro plano. Eles estão com outra realidade. Embora eles venham para cá e ensinem, eles têm outra realidade, outra vivência. Se você aprende várias coisas sobre plantas, os guias vão buscar na sua mente em questão de segundos e vão falar para o consulente, falar, olha, faz tal banho assim, assim, assim. Porque embora ele saiba, para ele buscar com tanta informação, com tanto conhecimento que ele tem, vai demorar um pouquinho. Agora, se você for um médium que busca o conhecimento, vai ser muito mais fácil trabalhar com isso. Até porque, em alguns casos, ele não precisa incorporar. Ele vai te dar a intuição e você vai saber o que fazer. Então, se você estudar, você vai estar mais preparado para atender outras pessoas e para se desenvolver na própria vida, claro. Perfeito. Duas perguntinhas para você. A primeira é da Monique. Só incorpora quem aceita esses guias? Que ela falou que tem um pouco de medo. Os guias respeitam, tá, a sua opção de desenvolver ou não. Quem tem o dom, né, a mediunidade de incorporar, ótimo. Só que ainda assim você tem a opção, vou incorporar ou não vou. O guia, ele não vai te possuir. Ele vai te dar sinais de que ele está ali, você vai sentir a radiação, você vai sentir a vibração, isto é, você vai sentir que tem um espírito bom ali por perto de você. Agora, se você depois vai desenvolver essa incorporação, você vai falar, não,
não vou desenvolver, eu prefiro trabalhar de outra forma, ou então vou para outra religião, como eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Ok, é um espírito de luz, ele não vai possuir você e falar, não, eu vou ficar aqui sim, e você vai incorporar sim, e acabou o assunto. Não, hoje em dia nós temos esse diálogo com os guias, de falar, olha, eu não quero, eu posso fazer de outras formas, e tudo bem. Agora, na maioria das vezes, esse não quero é por medo, é por receio. E aí o receio é quebrado, o medo ele vai sendo quebrado, sendo desconstruído, e aí o médium acaba, sim, desenvolvendo sua mediunidade de incorporação para praticar o bem para si mesmo e para outras pessoas. Então, na maioria das vezes, o médium acaba incorporando sim, porque ele vai desconstruindo esse medo. Mas há casos em que o médium não quer e, ok, o guia vai respeitar, ele vai desenvolver de outra maneira a espiritualidade, que não seja com a mediunidade de incorporação. Perfeito. Outra pergunta aqui da Dudalina. Nunca fui em uma gira, mas pode acontecer de eu ir pela primeira vez e já incorporar de cara? Olha, sim. Sim, mas não se assuste, porque são alguns casos específicos onde a pessoa já tem uma mediunidade aflorada, onde a pessoa já está assim, sentindo sinais, a pessoa já sente vibrações, já tem intuições, isto é, a mediunidade da pessoa já está se desenvolvendo, já está se aflorando no dia a dia. E a pessoa sabe disso, porque você tem intuições, você tem visões, você ouve algumas coisas e acontecem, enfim, a mediunidade se aflorando mesmo. Se você tiver essa mediunidade aflorada, pode acontecer sim. Mas hoje em dia, pelo menos aqui na região que eu frequento, as pessoas, a maioria das pessoas visitam e não acontece isso, tá? Na primeira vez assim. Então não fique com medo. Vá conhecer, vá visitar e você vai gostar muito. Sim, sim. Ó, aqui tem um elogio, né? O Ronaldo falando que achou a gente muito sábios, apesar da nossa idade. Também é médium no Gratidão. kardecismo, muita luz. Agora, só pegando esse ponto, esse gancho, tem uma coisa interessante também, gente, que é o seguinte, por exemplo, o médium desenvolvido, ele não pode, né, assim, dentro da tradição a gente fala muito disso. Se eu for no terreiro, por exemplo, do Maurício, a não ser que eu tenha, né, assim, a permissão dele, dos guias da casa, não é de bom tom, enquanto na assistência, né, não sei se você concorda, depois você até pode falar da sua percepção. Por exemplo, eu não posso ir no terreiro dele sem a permissão dele ou de um guia manifestar as minhas entidades. Né? Porque se você é desenvolvido, eu sempre falo disso, você tem que saber o momento e a hora. O que você fala sobre, Maurício? Eu acho que nós somos ferramentas da espiritualidade. Então, eu sempre gosto de usar exemplos de profissões. Por Sim. exemplo, eu sou professor. Se eu sou convidado para ir a uma escola para assistir a aula de alguém, eu vou sentar e vou assistir a aula da pessoa. Agora, se a pessoa me convidar para dar aula junto, aí eu dou aula junto. Então, se eu for visitar o seu terreiro, por exemplo, eu vou ficar sentadinho, vou sentir a vibração, vou pegar as energias positivas, vou me sentir bem. Se você me convidar, falar, Maurício, canta aqui, puxa um ponto, eu vou puxar um ponto. Se a sua entidade falar, olha, chama seu guia aqui para trazer mais axé pra gente, ótimo, eu posso chamar. Mas é questão de bom senso, né? É questão de você respeitar o sagrado do outro, você perceber que ali tem guias que são capazes de trabalhar para o bem de quem está ali dentro e que você não precisa incorporar, que você não precisa manifestar o seu orixá, a sua entidade, para fazer e acontecer naquele momento. Ok, você está ali, você recebe as energias positivas e agradece. Agora, se a outra pessoa convidar, ótimo. Você pode se sentir à vontade e pode fazer o seu trabalho espiritual. Perfeito. Ó, tem uma pessoa aqui de Souza perguntou. Cheguei agora, não sei se vocês já falaram sobre, ele está iniciando na Umbanda e ele quer saber se tem alguma técnica ou dica para desenvolver a mediunidade de incorporação. Tem várias e vai depender de cada pai de santo, vai depender de cada mãe de santo, né? Mas tem aquelas que são bem genéricas, porém são muito eficazes. Que são basicamente banhos de ervas, que aí o pai e mãe de santo pode passar, e você vai tomar os banhos de ervas para limpar as energias negativas, para limpar alguns fluidos que ficaram
do dia a dia, do transporte de outras pessoas, enfim. Você vai usar o banho de ervas para se conectar a energias positivas da natureza, aos orixás. Você pode fazer orações quando acordar, quando for dormir, que são orações que vão te conectar aos espíritos de luz, que vão trazer as energias desses espíritos para mais perto de você. E você, além das orações, além dos banhos de ervas, pode estudar sobre o assunto, porque quanto mais você estuda sobre a religião, sobre a entidade, mais você entende aquela energia. E aí, quando você entende aquela energia, fica mais fácil de você se conectar na hora da incorporação. Mas as outras coisas, quem vai passar é o pai ou mãe de santo. Perfeito. A Monique está perguntando, o que que é puxar ponto e o que que é axé? Vamos lá. Puxar o ponto, o que é um ponto? Um ponto cantado é a cantiga de Umbanda, tá? Então, puxar um ponto é você começar uma música. Puxa um ponto para baiano. Eu começo uma música, uma canção para baiano, uma entidade de Umbanda, e aí eu vou cantar, vou louvar aquela entidade, vou chamar as energias daquela entidade para o terreiro na hora. Então, cantar, né, você canta um ponto, você está cantando para a entidade, para o orixá, chamando as energias daquela entidade ou daquele orixá para agir naquele momento. E axé, aí vem do Yorubá, né, é uma herança que a Umbanda tem do candomblé. O axé é a energia vital, a energia positiva que tem na natureza, que tem no universo, que os orixás e as entidades trazem. Então são as energias positivas da vida. Então a gente fala axé, axé, porque é energia positiva para você, para mim, para todo mundo. Quanto mais energia positiva, melhor, porque as pessoas se sentem bem com a saúde mental, com a saúde emocional, com a saúde física. Então quanto mais axé, melhor. Perfeito. Agora eu vou aproveitar que o pessoal deu um tempo aqui nas perguntas. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. As pessoas elas têm aquela noção de que a Umbanda é uma religião politeísta, né? Porque não entendem muito bem a ideia dos orixás. A Umbanda, ela acredita em Deus. Quem são os orixás e quem são os guias? Como é que seria essa teologia, assim, de uma forma resumida para a gente? Ah, legal. Como a gente está numa sociedade cristã, a gente pode fazer uma representação com base no cristianismo. Claro, não é isso, tá, gente? Mas só para vocês entenderem e organizarem na mente de vocês. Nós acreditamos que Deus criou tudo e todos. E que a manifestação de Deus através de energias são os orixás, que viveram na África, de acordo com o candomblé, que trazem as energias. Então, vamos lá. Deus criou tudo e todos. E aí vem os orixás como se fossem anjos para os evangélicos ou santos para os católicos. São seres de luz que podem interceder na nossa vida. São os orixás, que são divindades, mas não são Deus. Isto é, são seres divinos, seres que têm poderes perante a natureza, e nós fazemos parte da natureza, então têm poderes diante da nossa vida, que podem influenciar com suas energias na nossa vida. Então, Deus criou tudo e todos, tem os orixás que manifestam suas energias na natureza, é por isso que nós louvamos eles na natureza, e tem os espíritos de luz dentro da Umbanda, que são os guias, e eles vêm exatamente para guiar a gente dentro da espiritualidade, para nos dar conselhos, para falar o que é bom da gente fazer na nossa vida, para mostrar o bom caminho dentro da religião, dentro da espiritualidade. Então nós temos os espíritos de luz, que nos aconselham, trazem energias boas. Temos os orixás, que são seres divinos que irradiam energias na natureza, e nós fazemos parte da natureza. E tem Deus, que criou tudo e todos, inclusive criou os orixás. Perfeito, perfeito. Então, né, a gente já percebeu que a Umbanda ela não é uma religião que tem vários deuses. O que ela tem são manifestações de Deus, né, que seriam os orixás. Exatamente. E que não é tão. Igual você exemplificou pra gente, a ideia dos anjos, dos santos, né? Por exemplo, o fato de eu pedir, vamos pegar Nossa Senhora do Bom Parto, uma ajuda na hora do parto, não quer dizer que eu não estou pedindo a Deus, eu estou recorrendo, né, a um ser divino, né? Ó, Exatamente. pergunta aqui. Peraí, a pergunta é grande. Minha namorada tem uma grande dificuldade para não incorporar em outras casas. Já aconteceu de irmos visitar uma casa e ela incorporar como. Peraí, ela incorporar. Como ela pode se comunicar com as entidades para que isso não aconteça?
Primeiro, ela tem que entender qual é a mediunidade dela, qual é o grau de mediunidade dela, para amadurecer isso no íntimo dela. E aí depois vai recorrer às entidades. Como assim? Vou explicar. Se eu for visitar um terreiro e eu ficar entusiasmado com aquela gira, eu vou me conectar tanto com aquilo que a minha conexão, a minha euforia na hora vai acabar trazendo as minhas entidades. E aí as entidades vão entender que eu estou necessitado na hora e vão vir. Agora, se mesmo com a euforia, com a alegria de estar vendo o batuque da outra pessoa, o toque daquele terreiro, as cantigas, a gira, tudo mais, eu ainda assim tiver na minha mente, fixar na minha mente que, não, eu estou aqui como visitante, eu posso receber o axé dos orixás e vai ter a mesma importância de eu receber incorporando ou não. Então eu vou receber aquele orixá de uma outra forma, sem incorporar, mas recebendo através de axé, de benzimento, de energia positiva, que a pessoa já está sentindo com o rufar dos tambores, com os cânticos, com o passe que toma na hora. Então, você não vai ser menos abençoado, você não vai aproveitar menos a gira se você não incorporar. Você não incorpora, você fica na assistência, você é benzido, você pode ter alguma conversa com algum guia e vai ser super legal. Inclusive, eu gosto de visitar algumas casas, porque eu costumo dizer para os meus filhos de santo, faz muito tempo que eu não falo com uma entidade, tipo, eu tô comandando a gira, mas tá aí, eu vou sentar na frente de um preto velho quando? O que Porque não é é legal fácil, você né, ir, né? Maurício? Não é, gente, Exatamente. dirigir uma gira é um negócio do outro mundo. Só quem faz ali sabe. É muito complicado. Mas vamos para uma pergunta aqui para você. E outra coisa, só completando a pergunta sobre essa coisa da menina que incorporava com muita facilidade, isso acontece com médiums que a gente chama ostensivos, porém isso também está associado um pouco à falta de desenvolvimento. Porque o Também que, que acho. acontece? Eu falo porque, por exemplo, lá no nosso terreiro, eu sempre chamo muito a atenção dos filhos nesse processo. Você tem que saber a hora de incorporar e saber desincorporar. Porque, assim, é uma coisa de autocontrole, é uma coisa assim. Porque senão vai chegar um momento que ela vai estar num ambiente, que vai estar uma energia, sei lá, um bar, ou uma festa, ou uma casa mesmo, e ela vai incorporar ali. Se ela não tiver esse Exatamente. autocontrole energético dela. A Monique perguntou o seguinte: e as imagens dos santos católicos, onde que entram nisso? Eles são versões dos orixás? Legal. Tem uma história por trás disso. O sincretismo, né, essa relação entre santo e orixá, vem da época da escravização, porque os negros, eles não podiam cultuar os seus ancestrais, os orixás. Então, o que que eles faziam? Eles relacionavam um santo a um orixá. Para quê? Para o branco, o senhor de escravizados, ele ver que o negro está rezando para um santo, quando na verdade o negro está de forma mascarada orando para o seu orixá. Então o negro ele pegou o orixá guerreiro Ogum e relacionou com o santo guerreiro São Jorge. Tem características parecidas, então tem um axé parecido. Então, ok, vou aqui relacionar para eu rezar para ele, quando na verdade eu estou rezando para o meu orixá. Eu não vou esquecer meu orixá. Eu só estou mascarando isso para eu resistir, para eu sobreviver com a minha fé. Hoje em dia, o candomblé, ele tirou esse sincretismo, não existe mais o sincretismo entre santo e orixá nos terreiros de candomblé. Então, é Ogum e pronto, não é São Jorge. Já na Umbanda, como nós acreditamos também, nós cultuamos os espíritos de luz, nós acreditamos que os santos são espíritos de luz. São espíritos que evoluíram, que demonstraram sua fé, que lutaram por sua fé, que foram exemplos de entrega à espiritualidade, por isso que são santos. Mesmo que seja uma espiritualidade católica, é espiritualidade. Os rótulos estão apenas aqui, na Terra. Então, nós acreditamos que Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, ela traz uma energia enorme, uma energia positiva. É por isso que nós cultuamos Nossa Senhora. Mas nós entendemos que o santo não é o orixá. O orixá é uma divindade. O santo é um espírito que viveu entre nós, que encarnou, que evoluiu, mas ainda assim é um espírito. Ele pode trazer seu axé, ele pode trazer sua energia positiva. Mas o orixá
ele está em outro patamar. Isto é, o orixá é uma divindade, é um ser divino criado por Deus. Então, o santo, ele pode representar uma energia, uma característica, um espírito de luz com base naquele orixá, mas ele não é orixá. Há terreiros que não têm mais imagens de santos católicos, tem terreiros que só têm imagens de orixás, e tem terreiros que têm muita imagem de santos católicos. Mas eu entendo os dois lados. Um lado não quer mais cultuar os santos católicos, porque não é mais necessário, você pode cultuar os orixás livremente. Não estamos mais na escravização, graças a Deus, é muita luta. Mas, por outro lado, eu entendo que tem pessoas que acreditam que são espíritos de luz, que representam as energias dos orixás de certa maneira e colocam ali a imagem sem problema nenhum. É só saber diferenciar e ter maturidade para isso. Sim, e tem aquele aspecto também, igual aqui no nosso terreiro a gente usa imagens de orixás, mas tem um amigo nosso, que também é pai de santo, que usa só as imagens dos santos. É muito também a questão da tradição, né? A Umbanda é uma religião de tradição. E cada sacerdote, ele tem uma ancestralidade que normalmente, por mais que ele também modifique, né? Porque é por isso que existe, cada terreiro que vocês forem é distinto. Porque tem o pai de santo que vai colocar um pouco de si ali e tem toda aquela ancestralidade dele. Então, às vezes, o pai de santo aprendeu, né, a cultuar as linhas através dos santos e ele mantém aquilo. Outros já transcenderam isso, como o Maurício falou, né, e modificaram isso. Exatamente. Vamos falar então um pouquinho sobre mediunidade. O que é mediunidade, Maurício? Todo mundo é médium? Sim, todo mundo é médium. Mas como assim? Eu não vejo espírito, eu não ouço espírito, eu sou médium? Sim, você é médium. Ser médium é mediar, né? Você está no meio do plano espiritual e o plano físico. Então você tem sensibilidade sobre o plano espiritual, você tem alguns sinais do plano espiritual e você continua vivendo no plano físico. Então tem gente que tem uma mediunidade mais acentuada para a visão e consegue ver espíritos, tem gente que não tem. Tem gente que vê vultos, tem gente que não vê nada, no seu plano físico. Tem gente que escuta as mensagens dos espíritos sem nenhum problema. Tem gente que escuta algumas vozes, alguns sussurrares de vez em quando. Tem gente que não escuta nada. Tem gente que sente aromas. Nossa, que cheiro de perfume aqui. Nossa, mas não tem ninguém passando perfume, eu tô sozinho em casa. Nossa, que cheiro de charuto, cheiro de cigarro. O que está acontecendo? É uma mediunidade. Você está tendo uma sensibilidade do plano espiritual, mas você está vivendo no plano físico. Agora, se você vai desenvolver essa mediunidade, se você vai começar a interpretar esses sinais, começar a levar isso para sua vida, para saber que quando você sente tal cheiro, você está com alguma entidade próxima, porque não tem ninguém ali no plano físico fazendo aquilo. Quando você ouve alguma voz, você está recebendo algum sinal espiritual. Então, você pode interpretar isso, estudar isso, e aí você vai saber qual é o seu grau de mediunidade. São vários graus de mediunidade. Então, você pode ter um grau mais acentuado para alguma coisa e mais leve para outra coisa. Então, não é porque a pessoa não incorpora no terreiro, não vê o espírito, que ela não é médium. Ela é médium de uma outra maneira, mas continua mediando, continua no meio entre o plano espiritual e o plano físico. E aí recebe alguns sinais que podem ser interpretados. No caso do médium de Umbanda, né, por exemplo, ele tem quantos guias um médium de Umbanda tem? Por exemplo, porque tem umbandistas que só conhecem ou só trabalham com um guia. Tem outros médiums que trabalham, às vezes, com dezenas de guias. Como é que fica isso, Maurício? Explica isso pra gente. Eu acho que vai depender muito da tradição de cada terreiro, porque assim, tem terreiro que cultua os ciganos, por exemplo. Tem terreiro que não cultua a linha dos ciganos. Então, as pessoas vão falar, não, eu não tenho cigano. E se você mudar de terreiro, talvez você desenvolva na linha de ciganos. Eu acho que vai depender muito de cada terreiro. Você falar, eu tenho 10 guias, eu tenho um guia, tenho 17 guias. Vai depender muito. Claro, eu sou totalmente contra, e eu falo plenamente isso, pessoas que recebem 30 Exus, 90 pombagiras, 10 Exumirim, 17 Erês, sabe? Calma! Um guia só, ele não faz um trabalho espiritual bonito? Um guia só, ele não é suficiente para te dar
um axé, uma energia positiva para mudar a sua vida para melhor, para mudar a vida do outro para melhor, porque eu acho que as pessoas querem ostentar demais com a espiritualidade, se envaidecem e acabam querendo cultuar 7 Exus. Não, eu tenho 7 Exus, eu tenho 3 Pombagiras. Você cuida bem dos 7? Você cuida bem das 3 Pombagiras? Eu não consigo Porque manejar isso tudo de amigos, que dirá de guias. Tipo assim, você não vai ter é amigos de bem isso. profissão. Imagina você ter 70 amigos assim. Claro que a gente conhece 70 pessoas, Aham. mas amizade não dá, gente. Exatamente, exatamente. Então, assim, as pessoas precisam parar de ostentar com a espiritualidade, precisam parar de se envaidecer e começar a olhar a espiritualidade como um todo. Olhar, olha, um preto velho, ele faz sim um trabalho espiritual bonito, eu não preciso ter 3 pretos velhos. Eu posso ter um preto velho que trabalha muito bem, eu consigo cultuar ele muito bem, eu consigo fazer tudo que ele me manda, eu consigo aconselhar as pessoas com base no que ele me ensina. Então, as pessoas precisam parar com isso. Então, quantos guias eu tenho? Depende da casa que você tá, depende do que você vai desenvolver. Eu acho que um guia só já faz muita coisa na sua vida. Se você vai ter 10, 15, vai depender de onde você vai estar. Mas claro que vai ter aquele guia que é mais próximo de você, aquele guia que está mais presente no seu dia a dia, que provavelmente é o seu guia de frente, que vai te aconselhar, e caso você vá abrir uma casa, ele vai ser o guia-chefe da casa, ou coisa do tipo. Mas não precisa ostentar com a entidade, não, gente. Deixa a ostentação para outras coisas da sua vida. Show, show, muito bom, muito bom. E a gente já está finalizando, que eu sei que você também tem seus compromissos e tudo mais, mas só para a gente falar de uma questão também muito interessante da Umbanda, que é a crença na reencarnação. Você pode falar sucintamente sobre isso pra gente? A Umbanda herdou isso do Espiritismo, né? Como a Umbanda mesclou o Candomblé com o Espiritismo e algumas outras culturas, a Umbanda herdou do Espiritismo a crença na reencarnação. Nós acreditamos que nós temos uma, um nível de aprendizado espiritual, um nível de maturidade, de desenvolvimento espiritual na sua existência, e cada um está num nível diferente. Você pode estar aqui na primeira encarnação, e você pode ser um espírito que precisa aprender algumas coisas, ou que precisa ensinar algumas coisas. E se você não aprender, não ensinar, se você não viver de forma positiva, você pode voltar, você pode reencarnar, ou para trazer mais coisas boas, ou para aprender a fazer coisas boas na sua existência. Então, é uma reencarnação que vai te trazer sempre a possibilidade de ensinar e de aprender, sempre no todo, na sua existência, na sua vida espiritual. Perfeito. Então, para finalizar, a última perguntinha aqui da Monique. A Monique contribuiu muito, né, em trazendo o questionamento. Gratidão. Ela perguntou o seguinte: então, o que que é esse passe? Dar passe, receber passe, o que que é isso? Receber o passe. Eu acho que é uma das coisas que é mais cobiçada dentro de um terreiro, mesmo com várias outras coisas que a gente faz. Porque assim, tanto pessoas de dentro da religião quanto pessoas de fora vão para tomar um passe. O que que é um passe? É você estar sendo atendido por algum guia, por algum médium, e você receber energias positivas, você tirar as energias negativas que tem em volta do seu corpo, você harmonizar suas energias, suas vibrações e poder receber o axé, a energia positiva, para ter mais harmonia na sua vida, para ter mais equilíbrio mental, mais equilíbrio emocional. Então, o passe é você receber energias positivas, tirar as energias negativas, para que você tenha equilíbrio e harmonia em vários quesitos da sua vida. Perfeito, perfeito. Maurício, eu quero te agradecer de verdade pela sua Eu que participação. agradeço. Foi incrível, assim, não foi menos do que eu esperava, muito pelo contrário, foi maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por divulgar a Umbanda, né? Por dar assim a cara a tapa, vamos falar assim, e trazer luz para esse assunto tão importante, né? Isso soma muito, sabe? Eu acho isso muito legal. Nessa nova era que a gente está vivendo, a gente precisa rever muita coisa, né? Isso tem ajudado a gente a rever. O seu conteúdo é um conteúdo assim que, claro que vai variar de casa para casa, algumas nuances, mas o cerne, né, é a verdadeira Umbanda. Então, parabéns, viu? Eu E que agradeço pelo gratidão, convite, viu? gratidão por aceitar.
Pessoal que está assistindo a gente, quem chegou agora no finalzinho ou perdeu alguma parte, vai estar no IGTV daqui 5 minutinhos, corre lá e assiste, tá? Aproveita, se inscreve aqui no Espiritualidade Livre e no Maurício Lima para acompanhar os Reels dele, onde ele vai continuar tirando as nossas dúvidas sobre Umbanda. Outra coisa sobre o seu Reels, a gente pode fazer perguntas e depois você pega essa temática? Sim, sim, muita gente manda mensagem. Às vezes eu posto um history e falo, ó, pessoal, vocês têm alguma sugestão de tema? E aí o pessoal vai me mandando. Geralmente eu gravo no fim de semana, então eu gravo para a semana inteira. Então até o fim de semana que vem eu tenho já gravado. Mas aí o pessoal vai me mandando e eu vou fazendo. E é muito legal, porque acabo respondendo tanto no privado, quanto fazendo vídeo sobre, que pode tirar dúvida de outras pessoas. Perfeito. Pessoal, então já sabe, né? Depois se tiver alguma dúvida, vai lá no Maurício Lima, se inscreve lá no perfil dele, deixa suas perguntas lá. Última pergunta aqui, e a gente já se despede, foi o Vinícius que colocou aqui, né? Para não deixar ele no vácuo. Outra coisa muito importante, pessoal. O Maurício, eu nem te perguntei isso antes. Você faz algum tipo de atendimento, tipo assim, terapêutico, alguma coisa online ou não? Só realmente as gírias? Por causa da minha demanda de tempo, né, porque eu dou aula, faço palestras, então online é só os vídeos mesmo e responder as perguntas no particular. Pode me mandar pergunta à vontade que eu vou responder lá. Mas atendimento à distância eu não estou fazendo porque eu realmente não estou tendo tempo. Tá? Talvez daqui a alguns meses, mas por enquanto não, tá? Quando você fizer, procura que a gente ajuda a divulgar aqui. Então, quais os sintomas de pessoas que têm mediunidade de incorporação? Assim, talvez alguém que não tenha desenvolvido e quais são os primeiros sintomas disso? Olha, varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa sente numa vibração diferente, aí serão sintomas diferentes. Mas o que é muito comum é a pessoa ficar com tremedeira. Por exemplo, eu vou visitar uma gira, eu fico tremendo, fico com o suor frio, fico suando gelado, eu fico numa sensação de pressão baixa, vamos dizer assim. Você está tremendo, está suando frio, e você começa a ter sua visão meio embaçada. Então, traduzindo, você está irradiando, você está sentindo um espírito irradiando suas energias para incorporar. Basicamente, são esses os sintomas. Mas pode variar de pessoa para pessoa, tá? Eu conheço pessoas que não sentiram isso e incorporaram. Também conheço pessoas que sentiram outras coisas. Tem gente que chora, eu conheço pessoas que choram e sentem vontade de chorar e incorporam depois que choram. Então, assim, varia de pessoa para pessoa, mas depois do desenvolvimento mediúnico, depois de algumas incorporações, depois de você fazer tudo certinho, com acompanhamento de um pai ou mãe de santo, esses sintomas eles vão diminuindo, vão sumindo, porque aí você vai estar controlando, você vai estar desenvolvendo sua mediunidade com equilíbrio. Mas nos primeiros momentos ali, você vai ter esses sintomas, né, essas sensações. Perfeito, Maurício, perfeito. Então, com isso, a gente encerra a nossa live. Mais uma vez, gratidão, tá? E, assim, muito sucesso para você. Eu que agradeço, gratidão pelo convite. Gente, gratidão pelas perguntas. Sigam, tá, os dois perfis aqui no Por Instagram, favor. porque a gente está tentando levar uma palavra de conhecimento, uma oportunidade de você conhecer, de você tirar certos estereótipos, de você conhecer a Umbanda como ela é, tá? Com o pé no chão, com conhecimento ancestral e com a tentativa de fazer o bem. Tá? Então, agradeço muitíssimo o convite. Foi ótimo o nosso bate-papo e sempre que puder eu estarei aqui, tá? Valeu, valeu, gratidão a minha, viu? E espero no futuro fazer outras lives sobre Umbanda, né? Que é sempre um assunto que, assim, gente, é muito extenso. A gente vai ficar horas, horas e horas e vai só arranhar a superfície. É bem isso mesmo. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. E até a Gratidão. próxima, Tchau, pessoal. tchau. Até mais.